Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. Entenda mais sobre a história recente nesse Nerdologia sobre o golpe de 11 de setembro no Chile e a ditadura de Pinochet. O dia 11 de setembro marca a memória do golpe militar de 1973, no Chile, quando o presidente democraticamente eleito Salvador Allende foi deposto e começou uma ditadura militar que durou 17 anos, liderada por Augusto Pinochet, que resultou em crise econômica, corrupção e inúmeras violações de direitos humanos. Salvador Guilherme Allende Gossens foi eleito presidente do Chile em 1970, liderando a Unidade Popular, um bloco de 8 partidos, desde a esquerda radical, como o Partido Comunista do Chile, até centro-esquerda, como os socialistas cristãos. Ele teve 36,5% dos votos e ficou em primeiro lugar para suceder Eduardo Frei Montalva, presidente do país. A Constituição do Chile, na época, proibia a reeleição e também não previa um segundo turno para as eleições presidenciais. O segundo colocado foi Jorge Alessandri, conservador, e em terceiro, Radomiro Tomic, do Partido Democrata Cristão. Como nenhum candidato teve a maioria dos votos, o Congresso Nacional decidiria via o voto indireto. Esse Nerdologia é oferecido para vocês pela audiosérie França e o Labirinto, protagonizada por Selton Mello e produzida pela Nonsense Creations, a produtora do Jovem Nerd. Com 13 episódios, França e o Labirinto é a primeira original Spotify 100% brasileiro. Selton Mello é Nelson França, um detetive particular que no passado ajudou a polícia a prender um famoso serial killer. Décadas depois, uma nova vítima é encontrada, e França acredita ser o mesmo criminoso. Ele então se vê às voltas desse antigo caso, que pode esconder mais mistérios do que o imaginado, com o detalhe de que agora França está cego. Um suspense que vai te prender do começo ao fim. França e o Labirinto utiliza o recurso de tecnologia áudio binaural, em que o som é localizado e cerca quem está escutando, permitindo que o ouvinte acompanhe a história sob a mesma perspectiva do personagem principal e tenha uma experiência ainda mais imersiva. Então não perca, vá conferir França e o Labirinto no Spotify, o link está aqui na descrição. Jorge Alessandri afirmou que, se fosse eleito, renunciaria e convocaria novas eleições, enquanto Allende assinou um documento em que se comprometia a respeitar a Constituição do país. O Congresso, então, decidiu dar a vitória ao candidato mais votado, o socialista Allende. O motivo de Jorge Alessandri ter anunciado que renunciaria é que isso permitiria que Eduardo Frei Montalva fosse candidato. Essa manobra política tinha apoio dos Estados Unidos, que temiam, no contexto da Guerra Fria, uma vitória de Allende, o primeiro candidato socialista eleito formalmente uma democracia latino-americana. E aqui precisamos fazer um aviso. Quando comentamos que essa manobra tinha apoio dos Estados Unidos, ou quando fizermos observações semelhantes nesse vídeo, isso não é uma suposição ou uma teoria da conspiração, mas um fato, confirmado por vastas fontes dos próprios governos dos Estados Unidos, que nos últimos anos desclassificaram muitos documentos sobre o envolvimento dos Estados Unidos no golpe de 1973 e na ditadura de Pinochet. Muitas dessas informações estão compiladas na obra The Pinochet File, uma das principais fontes para esse vídeo, além de documentos publicados pelo próprio Chile em seu Museu da Memória e dos Direitos Humanos. Allende, por sua vez, contava com o apoio de Cuba e da União Soviética, que desejavam um eventual aliado na América do Sul. Com a eleição de Allende concretizada, o próximo plano dos Estados Unidos seria impedir sua posse. Um grupo de militares chilenos desejava protagonismo político para as Forças Armadas, incentivados pelos Estados Unidos e por ditaduras militares de outros países da região. Alguns desses militares já haviam se amotinado em 1969 e desejavam impedir a posse de Allende. O comandante do exército, general René Schneider, era contra um golpe, defendia o papel constitucional do exército e a separação entre a política institucional e os militares. Schneider foi sequestrado por militares chilenos que tinham apoio dos Estados Unidos. O rapto deu errado e Schneider acabou assassinado. O presidente Eduardo Frei Montalva nomeou o general Carlos Prates para o cargo, outro constitucionalista, e Allende tomou posse. A pressão dos Estados Unidos e o fato de Allende ter sido eleito com menos da metade dos votos válidos fez com que seu governo fosse questionado desde o primeiro dia. Seu governo era marcado por planos sociais ambiciosos para combater a pobreza no Chile, como ampliação do sistema de saúde e da educação pública. Também previa a criação de postos de trabalho em setores como indústria e mineração. Para financiar esses programas, o governo Allende nacionalizou setores da economia marcados por investimentos estrangeiros, como o sistema bancário e a mineração, especialmente de cobre, de grande peso na economia local. Embora tenha conquistado ganhos sociais e econômicos no primeiro ano, a presidência de Allende foi marcada por uma grande inflação e pressão econômica dos Estados Unidos, além de queda no preço internacional do cobre.
A crise econômica motivou greves que ampliaram a crise do país e protestos contra o aprofundamento da reforma agrária, iniciada no governo anterior. Em março de 1973, as eleições para o Congresso do Chile foram de vitória dos conservadores, mas o Partido Socialista de Allende teve bom resultado. A soma da crise econômica, pressão dos Estados Unidos e manutenção de parte de apoio popular ao governo Allende fez com que alguns setores da política e do exército chileno concluíssem que era hora de um golpe de Estado e deposição de Allende pela força. Em maio de 1973, a Suprema Corte do Chile denunciou o governo Allende e, em 22 de agosto, o Congresso afirmou que o governo Allende agia de maneira inconstitucional e era um perigo para o país. A declaração do Congresso não teve os 2/3 dos votos necessários para condenar o presidente, e a Constituição chilena não permitia que outros poderes autorizassem ações militares. No dia seguinte, o comandante do exército, Carlos Prats, renunciou pressionado por outros oficiais, substituído pelo general Augusto Pinochet, que apoiava os golpistas. Allende pretendia resolver a crise política via o voto, com um plebiscito. Mas, no dia 11 de setembro de 1973, o Palácio Presidencial do Chile foi cercado pelo exército e bombardeado pela Força Aérea. Allende recusou a oferta de exílio dos golpistas e morreu no palácio após um discurso final via rádio, cometendo suicídio. No dia do golpe, 60 pessoas morreram. Foi instaurada uma junta militar sob o comando de Pinochet, supostamente para organizar eleições e devolver o poder aos civis. Foi início de uma ditadura militar que durou 17 anos, com graves e sistemáticas violações de direitos humanos. O número de mortos pode chegar aos 15 mil, com ao menos 30 mil torturados, e o exílio de 200 mil chilenos, cerca de 2% da população da época. Um aparato de polícia secreta voltada contra os próprios cidadãos, censura, proibição de partidos, de atividades políticas, queima pública de livros e culto de personalidade do ditador Pinochet são outras características dessa ditadura. O regime Pinochet assassinou algumas das principais personalidades do Chile, como o cantor Víctor Jara, 3 dias depois do golpe, o poeta laureado com o Nobel de Literatura Pablo Neruda, 2 semanas depois, o general Carlos Prats, o diplomata Orlando Letelier em 1976 em Washington e mesmo apoiadores do golpe, como o ex-presidente Eduardo Frei Montalva, envenenado em 1982 após criticar Pinochet por se manter no poder. Muitas pessoas no Chile e no exterior justificam a ditadura Pinochet pelo seu suposto sucesso econômico, marcado por políticas liberais adotadas com a consultoria de economistas formados nos Estados Unidos, apelidados de Chicago Boys. Na verdade, em um período de quase 50 anos, o período Pinochet foi o de menor crescimento do Chile. Além disso, sob a ditadura, o país passou por uma de suas piores crises econômicas e maior recessão de sua história. Outro aspecto da ditadura Pinochet é que, enquanto o governo reverteu diversas estatizações de Allende, mantiveram o cobre como exploração estatal, porém agora com seus dividendos vinculados ao orçamento das Forças Armadas, diminuindo a verba para melhorias sociais. Ao final da ditadura, 48% da população chilena vivia na pobreza. Em 1988, foi realizado um plebiscito que encerrou o governo Pinochet, com o ditador dando um histórico e registrado chilique, não querendo aceitar os resultados. Outro legado da ditadura Pinochet foi a corrupção, com o ex-ditador acumulando uma enorme fortuna em contas secretas sem origem comprovada, além de investigações de relações entre Pinochet e contrabando e narcotráfico. Pinochet foi preso em 1998 em Londres e morreu no Chile em 2006, sem responder às mais de 300 acusações criminais contra ele. Hoje, figuras políticas no Chile, mesmo críticas a Allende, que afirmam que seu governo teria sido um desastre, criticam o golpe de Estado como o maior crime e desastre da história chilena, e Allende é homenageado em frente ao Palácio Presidencial. Lembro que esse vídeo é um recorte, claro que infelizmente muita coisa interessante ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre Kursk, a maior batalha entre blindados da história, comentaram que Kursk não teria sido a maior batalha blindada da história, mas sim as batalhas da Guerra do Golfo. Na verdade, as batalhas de Norfolk e Medina não são sequer a maior batalha blindada da história dos Estados Unidos, posto que pertence à Batalha das Ardenas. Também comentaram pedindo nerdologia sobre a Batalha do Golfo de Leyte, uma grande batalha naval da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que temos nerdologia sobre a Batalha de Salamina, a maior batalha naval da Antiguidade, e a da Jutilândia, a maior batalha naval da história moderna. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Ative as notificações de nosso canal para conhecer mais sobre a América Latina e até a próxima!